Meus irmãos, dando continuidade à exposição do livro de Sofonias, peço aos irmãos que abram a sua Bíblia, no capítulo 2 de Sofonias, faremos a leitura do versículo 1 até o versículo 4. Sofonias, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 4. Está antes do profeta Ageu. Sofonias, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. E o tema do nosso sermão nesta manhã é: ainda há esperança. Ainda há esperança. Por que que o tema do nosso sermão é porque ainda há esperança? Porque, meus irmãos, se nós olharmos para todo o contexto dos profetas, os profetas, ao trazerem a mensagem do Senhor até o povo, normalmente, via de regra, são palavras duras, palavras pesadas, a qual, nos nossos dias, as igrejas se sentem como que se o pregador estivesse constantemente batendo nelas, porque o pastor, com certeza, deve ter raiva de alguém, ou não gosta de alguém, então, ou sabe dos pecados das pessoas, e fica usando o púlpito para atacar, mas não. Via de regra, os textos dos profetas batem no povo de Deus. Por quê? Porque o povo de Deus, no Antigo Testamento, é constantemente idólatra, constantemente corruptos, se vendem por coisas fáceis. Ou seja, eles adoravam a outros deuses. E lembrem-se que o capítulo 1 de Sofonias tratou da condenação dos infiéis, pois o texto apresenta as expressões consumirei, exterminarei, castigarei e lamentem. Ou seja, o povo deveria lamentar porque Deus iria consumir todos aqueles infiéis de todos os cantos da terra, e isso iria provocar sofrimento, não somente nos infiéis, mas em todo o povo, porque assim como nos nossos dias, nós somos cristãos, convertidos pelo Senhor, mas temos familiares que não são convertidos, então são considerados infiéis para com Deus, e com isso, naquele tempo, também existiam pessoas que estavam dentro do povo de Deus, mas eram infiéis ao Senhor, parentes uns dos outros, e com certeza isso iria causar um intenso sofrimento. Essas expressões se referem, como eu estava dizendo, à intensa dor e angústia que o dia do Senhor, que é o dia do juízo, irá causar nos infiéis. E os seus parentes próximos sentirão essa dor, porque irão ver os seus parentes sofrendo. Em outras palavras, o capítulo 1 nos ensina que os povos de todos os cantos da terra serão destruídos por causa da sua desobediência. Por quê? Porque substituíram Deus em suas vidas. E por isso irá acontecer uma devastação em toda a terra. Olhando para todo o cenário do capítulo 1, de devastação, de destruição, de consumição, nós podemos entender que não tem mais volta. Deus já decretou o que Ele iria fazer, então não tinha mais volta, realmente, para os infiéis, para os idólatras, para o que nos nossos dias podemos considerar como os falsos cristãos, ou pessoas que estão fora de Cristo, que são os ímpios que se encontram distante do Senhor, para eles não tem mais volta, se eles não se renderem ao Senhor. Se eles não se renderem ao Senhor, se o ser humano não se render ao Senhor, para eles não tem mais volta. Então, olhando para esse cenário, nós podemos até dizer: nossa, e agora? O que vai ser dos nossos parentes? Ou melhor, o que vai ser do povo de Deus? Mas eu digo a vocês que nem tudo está perdido. Sério, você está caindo em contradição. Não. Nem tudo está perdido. Para aqueles que não se renderem ao Senhor, a condenação é certa. Mas para aqueles que se renderem ao Senhor, ainda há esperança. Por isso que o tema do sermão desta manhã é: ainda há esperança. E você pode dizer, ou até mesmo se perguntar, diante de toda essa descrição de destruição e de devastação, como pode haver esperança? Como que ainda pode haver redenção? E a resposta é porque Deus chama ao arrependimento. Veja, Deus anuncia a devastação e a destruição.
E esse próprio Deus chama ao arrependimento. Veja, acompanhe comigo a leitura do texto. Diz assim em Sofonias capítulo 2, do versículo 1 ao versículo... Perdão, meus irmãos, eu falei versículo 4, mas é o versículo 3. Diz assim: reúna-se e concentrem-se, ó nação sem pudor, antes que saia o decreto e o dia se vá com a palha. Antes que venha sobre você o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre você o dia do Senhor. Busquem o Senhor, todos vocês, humildes da terra, que cumprem os seus mandamentos. Busquem a justiça, busquem a humildade. Talvez assim vocês sejam poupados no dia da ira do Senhor. Oremos mais uma vez. Santíssimo Deus, eterno Pai, a Tua palavra foi lida neste momento. E agora, Senhor, nós rogamos a Ti, que o Senhor nos conceda a Tua iluminação. Abra os nossos olhos espirituais, abra os nossos ouvidos e o nosso coração, para podermos compreender a Tua palavra, receber os Seus ensinos e aplicá-los em nossas vidas. É o que nós pedimos ao Senhor, em o nome de Jesus. Amém. E graças te damos. Meus irmãos, o versículo 1 ele diz: reúna-se, concentrem-se, ó nação sem pudor. Nesse versículo nós encontramos 3 expressões que validam a afirmação de que Deus está chamando um povo que foi revelado a eles total destruição, total devastação. Esse Deus revela e ao mesmo tempo ele afirma que o povo deve se arrepender. As expressões são reúna-se, como eu disse, concentre-se e sem pudor. A expressão reúna-se e concentre-se trazem a ideia, digamos que parecidas, elas são parecidas, são iguais. Por quê? Na língua original, na língua hebraica, a raiz gramatical dela é a mesma. Então ela traz a mesma ideia, que é ajuntem-se, que refere-se à palavra reúna-se. E a palavra concentra-se, ela traz a ideia de um reforço. Ou seja, ela está enfatizando, ela está mostrando que a importância do povo se reunir. E por que a importância do povo se reunir? Por causa de um motivo. Porque o povo era sem pudor. Ou seja, essas duas palavras, essas duas expressões enfatizam o motivo pelo qual o povo deveria se ajuntar, mostrando que o ato de se reunir é algo urgente. Não é algo que nós devemos pensar se iremos fazer ou não. Não é algo que nós iremos pensar, não, amanhã eu me reúno. Ou daqui 2 meses. Eu me lembro das pessoas que quando nós evangelizamos e convidamos para vir à igreja, eles falam, não, eu não vou, porque deixa para o tempo de Deus. O tempo de Deus é urgente. Não é para daqui 20 anos. Não é para daqui 30 anos. Não, aqui está tratando de uma urgência. Reúna-se e concentre-se. Ou seja, é uma urgência, é um ato de extrema importância. E o motivo, como eu disse, deste ato é porque o povo era sem pudor. Essa expressão traz a ideia de não desejar. Quando nós olhamos para sem pudor, nós já pensamos logo nos crimes mais abomináveis que as pessoas cometem. Quando nós olhamos uma reportagem e vemos a descrição e o apresentador fala, isso é um crime sem pudor. Ou seja, sem algo que ultrapassa todos os limites da nossa sociedade, todos os limites que a nossa sociedade compreende. Mas no texto traz a ideia de não desejar. Por exemplo, sabe quando você gosta muito de algo? Por exemplo, para os jovens que gostam de estar reunidos em barzinhos com seus amigos, sexta-feira à noite no happy hour. Mas depois de um tempo, você perde o desejo de estar naquele lugar e não quer ir mais. Ou como uma roupa que você vê na loja, você deseja tanto aquela roupa, você compra aquela roupa, você usa, praticamente dorme e acorda com ela, só falta tomar banho vestido nela, porque você gosta tanto daquela roupa, mas chega ao ponto, um momento que você enjoa dela e você começa a deixar ela no guarda-roupa. É mais ou menos assim. É mais ou menos assim que este povo ao qual Deus está falando, porque só que tem uma diferença do que você usar uma roupa que você mais gosta e depois abandoná-la, ou você gostar de estar num lugar e depois não gostar mais. Aqui é muito mais intenso, é muito mais profundo. Sabe por quê? Porque esse povo
conheceu a Deus. Os seus pais, os seus antepassados conheceram a Deus. Mas com o passar do tempo, sendo tomado pela idolatria, sendo tomado pelo desejo de querer ser igual às outras nações, eles pararam de seguir a Deus. Não quiseram mais fazer o que Deus ordenava na sua palavra. Não seguiam mais o que Deus enviava por meio dos profetas. Ou seja, não desejavam mais a Deus. E assim passaram a ter uma vida totalmente dominada pelo pecado, demonstrando não ter vergonha dos seus atos pecaminosos. E por isso são considerados sem pudor. Porque eles cometiam os pecados mais abomináveis que podia existir naquela época. Porque eles abandonaram a Deus. E um dos pecados é a idolatria. E por que abomináveis? Porque dependendo do Deus que eles adoravam, o Deus o Deus pagão que eles adoravam, eles ofereciam seus filhos como sacrifício para esses deuses. Veja a intensidade de aonde chegou o povo de Deus. Por isso eles eram considerados sem pudor. Sendo assim, o versículo 1 está nos dizendo que Deus está chamando um povo que perdeu o desejo por Ele, que eram dominados por uma vida imoral e regrada pelo pecado, para se reunirem diante dEle. E a pergunta que devemos fazer aqui é: por que o povo perdeu o desejo por Deus? Se nós olharmos em todo o decorrer da história bíblica, Deus fez tudo o que o povo pedia. Atendeu todas as necessidades do povo. O povo clamou por um rei, Deus concedeu que eles tivessem um rei. O povo clamou por alimento no deserto, Deus concedeu alimento no deserto. O povo clamou por água no deserto, Deus concedeu água no deserto. Tudo que o povo clamava ao Senhor, Deus concedia. Então, por que o povo perdeu o desejo por Deus? A resposta é porque eles se distanciaram tanto de Deus, que o pecado virou a prioridade de suas vidas. Para eles era mais importante oferecer os seus filhos como sacrifícios a outros deuses. Para eles é mais importante prestar culto a deuses pagãos, porque eles acreditavam que iriam receber aquilo que eles desejavam muito mais rápido do que com Deus, do que manter-se firme ou fiel ao Senhor. Eles queriam ser iguais às outras nações, que não é diferente dos nossos dias. Muitos cristãos que estão dentro da igreja, se dizem ser cristãos, querem ter uma vida igual aos das pessoas que estão lá fora. Não querem seguir a exortação que Deus dá por meio da sua palavra. Não querem seguir os ensinos que Deus nos concede por meio da sua palavra. Não querem ter uma vida regrada pelo Espírito Santo, mas querem viver de acordo com aquilo que acham ser correto. E muitas vezes até dizem: não, eu acredito na Bíblia, mas tem coisas que eu não concordo na Bíblia. Esse mesmo tipo de pessoa que existe nos nossos dias, existia naqueles tempos. Por isso que eles praticavam todos os tipos de pecado, desde a mentira até a prostituição. Como nós podemos ver em Jeremias capítulo 3, versículo 3, que diz: e por isso que não tem chovido, e a chuva fora da época não veio, mas vocês têm a fronte de prostituta, e não quer se envergonhar. Ou também em Jeremias capítulo 6, versículo 15, que diz: será que ficaram envergonhados porque cometeram abominação? Não, eles não ficaram com vergonha, eles nem sabem o que é vergonha. Portanto, cairão com os que caem, quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Veja, com esses dois textos de Jeremias, mostra que o homem perdeu o desejo por Deus porque a sua mente é prostituta. Fronte, no contexto desse texto, está tratando de mente. Então, a sua mente é prostituta. Em outras palavras, deixa de seguir o que é correto e se vende por qualquer valor que agrade ou que favoreça aquilo que busca. Pois o importante é alcançar os seus objetivos, sem se importar com os métodos. Assim é também nos nossos dias.
Busque a sua felicidade, não importa como seja. Faça aquilo que te agrade, não se importe com o que vão dizer. Não se importe se você será exortado, se você será chamado a atenção. Viva intensamente, porque a vida só se vive uma vez. Isso são as falas que nós temos nos nossos dias. Esse povo a qual Sofonias está falando, eles não têm vergonha dos seus atos. E por isso, o que eles merecem é a condenação. Mas veja, Deus chama este povo para Ele, para perto dEle, para se reunirem diante dEle. E isto deve ser feito o quanto antes, como nós podemos ver no versículo 2, que diz: antes que saia o decreto e o dia se vá como a palha. Antes que venha sobre você o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre você o dia da ira do Senhor. O versículo apresenta duas ações: saia e venha. A ação saia traz a ideia de algo que está prestes a acontecer. E esse acontecimento será algo irreversível. Ou seja, não tem volta. Não tem como dar um reset. Não tem como... Bom, pelo menos na minha época de jovem, existia a fita que nós apertávamos o botãozinho e ela rebobinava, né? Voltava alguns momentos atrás. Não. Este ato, ele não tem como ser rebobinado, não tem como ser retrocedido, porque é algo que não teria como voltar atrás. E lembrem-se do capítulo 1, Deus diz que iria destruir os infiéis, consumir os rebeldes e os desobedientes. Agora, Deus está chamando o povo, esse mesmo povo, que é rebelde, desobediente, Deus está chamando para se reunir diante dele. Com um único objetivo: que eles se arrependam diante de Deus. Que eles se arrependam antes que venha o dia do Senhor, antes que seja derramada a ira, a fúria de Deus sobre todos os povos. E por que eu digo isso? Porque a palavra saia está tratando do decreto de Deus, junto com a expressão se vá como palha, que se refere ao tempo, que o tempo ele é curto, que o tempo ele é breve. Ele usa a expressão palha mostrando que ela é tão leve que basta um simples vento para levar para longe. E assim tirar ela do alcance dos olhos de qualquer pessoa. Eu acredito que vocês já tenham visto, normalmente quando está formando aquela chuva, vem um vento muito forte, que muitas vezes nós vemos até sacolinhas voando no ar. É mais ou menos isso. Aquela ventania forte está levando para longe aquela sacolinha. Então, o que está dizendo é, ao mesmo tempo que hoje você está vendo algo aqui, num piscar de olhos você não verá mais. Ou seja, o versículo 2 está completando o versículo 1, ensinando por meio de uma advertência que o povo deveria se reunir diante do Senhor antes do que o dia, ou o dia do juízo, ou o dia da fúria se cumprisse, antes que a fúria do Senhor fosse derramada sobre eles, e eles deveriam fazer isto o mais rápido possível. Reúnam-se, concentrem-se, pois o tempo passa rápido, e quando percebemos, o dia do juízo estará sendo realizado. Isso se aplica a nós também. Porque há quanto tempo Deus está, por meio da sua palavra, nos advertendo para nós nos arrependermos e nos voltarmos para Ele? Porque Ele é o nosso Criador. Porque Ele criou a nossa salvação. Ele nos concedeu a fé. Ele nos reuniu perto dEle, nos chama para perto dEle. Há quanto tempo Deus tem feito isso na nossa história, nas nossas vidas? E mesmo assim, muitos não dão ouvidos. Ou muitos até se encontram diante de Deus, mas não estão vivendo verdadeiramente esta vida. Por isso que ele fala com urgência, ele coloca uma urgência, mostrando uma certa importância, porque, meus irmãos, logo em breve, o dia do juízo estará sendo realizado. E como que Deus vai encontrar cada um de nós? Como que cada um de nós se apresentará diante do Senhor? Deus está advertindo o povo, por exemplo, lembrando quando eles cometiam um erro, e para não cometerem novamente,
ele chama a atenção. Aproximem-se de mim, reúnam-se diante de mim. Vocês já pecaram demais, estão totalmente distantes de mim, reúnam-se diante de mim, venham até mim, para que se arrependam. E aqui eu trago um exemplo para vocês. Lembram quando nós cometíamos um erro? E para não cometermos novamente, nossos pais diziam: estou avisando, depois não diga que não avisei. Ou acredito que vocês já tenham ouvido a expressão: não adianta chorar pelo leite derramado. Essas falas ou jargões populares têm um tom de advertência, mostrando que não deveria cometer aquele erro novamente, porque a consequência, ela é certa e ela virá. Para nós, no texto, mostra que se o povo não se arrepender, não adiantaria reclamar ou lamentar, pois o dia do Senhor, que é algo irreversível, já estaria sendo realizado. E não teria mais como voltar atrás. Não teria mais como falar: Senhor, Senhor, eu me arrependo. Senhor, tenha piedade de mim. Senhor, não adianta mais, porque Deus não irá voltar atrás. Até mesmo porque a própria palavra de Deus diz que Deus é imutável. Deus não volta atrás do que Ele fala e nem do que Ele já decretou. Portanto, os versículos 1 e 2 revelam a misericórdia de Deus para com um povo totalmente infiel, idólatra, que não tinha vergonha dos seus atos pecaminosos diante da devastação anunciada por Deus. No capítulo 1. Deus chama este povo ao arrependimento antes que o juízo de Deus venha sobre eles, pois este ato é irreversível, não tem como voltar atrás. Este texto nos ensina que nós devemos priorizar a Deus em nossas vidas, algo que não fazemos mais nos dias de hoje. Devemos priorizar a Deus em nossas vidas, e para isso é necessário que nós nos arrependamos de nossos pecados e tenhamos uma vida de comunhão com Ele. Algo que não acontece, é muito difícil, né, de acontecer nos dias de hoje. E aqui eu lembro do irmão Dorival. Constantemente ele fala comigo e com toda a mesa administrativa que nós devemos estar em constante oração, devemos estar em constante leitura da palavra, devemos dedicar tempos para Deus. Mas, só que nos nossos tempos, as pessoas distorceram isso a tal ponto que o que eles priorizam mais é a sua vida pessoal. Eles priorizam os seus desejos internos. Deus vai ficando sempre em segundo plano. Basta fazer uma pergunta: irmão, você já orou hoje? Ih, irmão, não orei. Já acordei, já fui correndo para pegar o ônibus, já cheguei no trabalho atrasado, no horário do almoço eu vou tirar a pestaninha da tarde, que não pode faltar, porque senão não consigo completar a jornada do dia. Ou seja, e Deus? Onde está Deus? Estou mais preocupado em desenvolver o meu negócio, inclusive trabalhando aos domingos, que é o dia que é designado por Deus para nós estarmos o povo dele, estar reunido na igreja adorando e exaltando o nome dele. Enquanto nós estivermos priorizando os nossos desejos carnais, priorizando buscar o que agrada a nós e a servir ao nosso próprio ego, seremos ou nos encontraremos entre os que serão destruídos, ou seja, estaremos entre os que são infiéis e rebeldes, o alvo da destruição do Senhor, o alvo da ira que Deus irá derramar. Por isso, não se desespere ainda. Por mais que nós venhamos ver um cenário totalmente de destruição, não se desespere, porque ainda há esperança. Pois assim como nos dias de Sofonias, em nossos dias, Deus também chama os pecadores para se reunirem diante dele e se arrependerem dos seus pecados antes do dia do juízo. Ou seja, antes da segunda vinda de Jesus Cristo, que trará o juízo de Deus sobre todos. Por isso, vocês que não se renderam a Cristo, ou seja, os que ainda não foram convertidos, não se converteram, não se entregaram ao Senhor, e pensam que não é o momento de se render a Ele, observe a palavra de Deus. Ela diz: renda-se a Jesus Cristo.
Se arrependam enquanto é tempo, antes do dia do juízo, para que os seus pecados também sejam apagados, como nós lemos durante a liturgia. E assim possam viver os tempos de refrigério que só é possível viver em Cristo Jesus. Como nós podemos ver em Atos capítulo 3, 19 e 21, que nós lemos durante a liturgia. Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que Ele envie o Cristo, que já foi designado para saber Jesus Cristo. Aqueles que ainda não se renderam ao Senhor, que ainda não se entregaram ao Senhor, ainda é tempo, ainda há esperança. Quando a destruição, a fúria do Senhor for derramada, os dias do juízo do Senhor for realizado, ainda há esperança de que você não seja encontrado no meio deles. Mas como diz o cântico, o hino que nós cantamos, sejam encontrados de joelho entre os santos, adorando na mais velha adoração. Busquem ao Senhor. E para os que se renderam a Cristo, ou seja, que já dizem ser cristãos e que vivem o Evangelho, mas vivem o Evangelho de acordo com aquilo que acreditam ser o correto e não de acordo com o que a palavra nos ensina, priorize a vida com Deus. Seja verdadeiro com vocês mesmos. Não pense que só porque somos batizados, tomamos santas ceias, acreditamos que está tudo certo. Não pense dessa forma, porque esta mensagem também é para nós. Não pense que essa mensagem não é para vocês. Não se engane com isso, pois se na sua vida vocês priorizam mais a sua vida pessoal, se vocês priorizam bens materiais, se vocês priorizam viver mais próximo dos ímpios que debocham de Deus, debocham da sua palavra, debocham do povo dele, então o seu coração não está em Cristo. É duro de falar isso. Alguns podem até se sentirem ofendidos, mas é a verdade. Se nós como cristãos, que só porque tomamos santa ceia, só porque fomos batizados, que é um ato muito importante na vida do cristão, acredita que a mensagem de Sofonias não é para ele porque já foi convertido, não se engane. Porque se nós vivemos priorizando atos pessoal, a nossa vida pessoal, projetos pessoais, deixando Deus de lado e não indo aos cultos aos domingos, ou não participando das reuniões de orações, ou não estando presente nos PGs, não se engane. O seu propósito não está em Cristo. O seu coração não está em Cristo. E sim na busca por coisas que não têm nada a ver com o que Cristo requer de cada um de nós, por meio da sua palavra. Mas não se desespere, ainda há esperança. Arrependa-se e priorize a Deus, permanecendo somente nele, para quando Cristo voltar, você seja encontrado irrepreensível, como nós podemos ver lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14, que diz: por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Ou seja, viva em santidade com Cristo, priorize Deus em suas vidas. Todas as manhãs, nós nos reunimos aqui, todos os domingos pela manhã, nós nos reunimos aqui no momento de oração. Normalmente vem 5 pessoas, normalmente vem 6, às vezes vem 3. Eu sei que o importante é estar reunido em oração. Esse é o importante. E que vai estar aqui quem Deus enviou. Mas sabe por quê que muitas vezes não vem tantas pessoas para o momento de oração? Porque o foco é outro. O foco está em buscar, em querer as bênçãos de Deus, mas não querem se submeter a Ele. Temos as EBDs ao final do culto. Muitos logo vão embora. Sabe por quê?
porque não querem se submeter ao Senhor em aprender da palavra dele. E depois, quando são perguntados na rua, por que você crê em Jesus Cristo? De onde vem a sua fé em Jesus Cristo? Muitos não sabem nem responder. Porque priorizam a vida pessoal. Priorizam outras coisas em suas vidas. Por isso, arrependam-se. Se há entre nós pessoas que têm esta prática, arrependam-se e priorize a Deus. Permaneça firme nele, para que você seja encontrado sem mácula, sem culpa e em paz com Deus. Lembrem-se, ainda há esperança, mas essa esperança é só para os que priorizam a Deus verdadeiramente, não da boca para fora. E como priorizamos a Deus verdadeiramente? A resposta se encontra no versículo 3. Veja, o versículo diz: busquem o Senhor todos vocês, os humildes da terra que cumprem os seus mandamentos. Busquem a justiça, busquem a humildade. Talvez assim vocês sejam poupados no dia da ira do Senhor. O versículo 3, ele exorta os humildes de Judá a buscarem a Deus continuamente, ou seja, ativamente. Não é como que eu posso dizer, temporizado. 3 meses busca a Deus, 2 meses não. 4 meses busca a Deus, 2 meses não. Não é. É contínuo, é constantemente. É uma vida regrada pela palavra de Deus. O que o versículo faz é enfatizar a obediência e a humildade do ser humano. E essa humildade ela é expressa em buscar ao Senhor ativamente. No versículo 3, a palavra busquem, ela é repetida 3 vezes. E essa repetição indica que a ética cristã ensinada pelos apóstolos é um ato que envolve intensidade. E o que isso significa? Que o ser humano deve se esforçar em seguir as ordenanças de Deus, assim como nós nos esforçamos em alcançar os nossos objetivos pessoais. Por exemplo, nós nos esforçamos quando nós queremos uma promoção no nosso trabalho. Ou nós nos esforçamos para agradar as pessoas ao nosso redor. Veja, nós temos disposição para buscarmos tudo aquilo que nos agrada. E da mesma forma, com um pouquinho mais de intensidade, nós devemos também ter disposição em buscar a Deus. Porém, pois buscar a Deus é muito mais profundo, porque exige humildade. Mas como assim buscar a Deus exige humildade? A humildade em reconhecer que somos pecadores, a humildade em reconhecer que não somos merecedores de nada do que Deus nos dá, é reconhecer que somos fracos e que merecemos a destruição. Ser humilde é renunciar aos desejos que têm um grande potencial de nos afastar de Deus. Se nós fazemos isso, nós estamos cumprindo os mandamentos que o Senhor nos dá. Ser humilde não é somente se compadecer com as pessoas, com a situação das pessoas. Ser humilde não é baixar a cabeça quando as pessoas sobem o tom de voz com a gente. Ser humilde é reconhecer quem nós somos. Reconhecer o estado em que nós nos encontramos. Ser humilde é olhar para Deus e ver o quanto que nós somos insignificantes perto da grandeza dele. Por isso nós devemos guardar os ensinos que ele nos dá por meio da sua palavra. Os ensinos que ele nos transmite em sua palavra. Como nós podemos ver lá na carta de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14, que diz: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você aprendeu. Ou seja, devemos permanecer firme nos ensinos do Senhor, crendo que nós recebemos de quem? De Cristo. Nós não recebemos de homens. Os homens foram só instrumentos de Deus para transmitir esses ensinos. Ou seja, a sã doutrina cristã. A sã doutrina bíblica, não a que o homem cria com seus versículos isolados ou com suas teorias loucas. Não.
é saber de quem nós a recebemos. Por isso, os mandamentos devem ser guardados, esses ensinos devem ser praticados. Em outras palavras, o cristão deve viver em retidão. E isso significa buscar a justiça de Deus. O cristão deve viver de acordo com a ética cristã ensinada pelos apóstolos. E veja, o versículo termina da seguinte forma: talvez assim sejam poupados no dia da ira do Senhor. Talvez assim sejam poupados na ira do Senhor. Esse talvez, ele é bem complexo de se explicar, porque ele tem uma conotação da palavra original. E essa palavra original, ela tem alguns sentidos que nós precisamos nos aprofundar do contexto de todo o livro. Mas esse talvez aqui é, caso você se renda ao Senhor, você será poupado. Mas isso é verdade, de verdade, é uma verdade que você tem que fazer, é um ato verdadeiro que você tem que praticar. Senão, se nós fazemos isso somente da boca para fora, se nós não demonstramos esses atos, não estamos em Deus, não estamos em Cristo. Estava conversando hoje pela manhã, e estávamos falando sobre conversão. Se nós olharmos para a vida de todos aqui dentro da igreja, nós podemos afirmar que todos são convertidos? Ou se nós olharmos fora da igreja, e existem pessoas que dizem que acreditam em Deus, que confiam na palavra de Deus, será que elas realmente são convertidas? Sério, você está levantando uma tese para julgar as pessoas? Não. Porque a palavra de Deus nos dá instruções de como identificar uma pessoa convertida. A pessoa convertida, ela vai produzir o fruto do Espírito Santo, que é falado lá em Gálatas. Pessoas que viviam produzindo, vivendo de acordo com os frutos da carne, que também é falado em Gálatas 5, ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo, ele traz os frutos do Espírito Santo. Pessoas convertidas expressam a sua conversão por meio dos seus atos. Os atos a qual Deus coloca na vida cristã para serem expressos. É assim que nós identificamos uma pessoa transformada. Essa pessoa transformada, com certeza, será poupada no dia do juízo. E mais à frente irei dizer o porquê. Concluindo, Deus declarou seu juízo porque o povo fracassou em buscá-lo. Com isso, a busca apresentada no versículo 3 torna-se algo necessário na vida do homem. É necessário que o homem busque a Deus. Esta busca não deve ser feita de qualquer jeito, acreditando que nós nos aproximamos de Deus porque nós queremos. Não é, porque é Deus quem nos chama. Acreditando que nós podemos viver a vida cristã do jeito que nós acreditamos ser o correto, porque para Deus tudo é amor, Deus também é justiça. Não é, essa busca não deve ser feita de qualquer jeito, onde nós pensamos que nós somos o ponto principal da história. Não. A busca verdadeira, ela deve ser genuína. E essa busca genuína envolve persistência e entrega de nós para Deus. Deus nos chama, nós nos rendemos e buscamos a Ele constantemente. E por que nós podemos ter a certeza que nós podemos buscar a Deus de forma genuína? Porque mesmo nós, sendo pecadores, que deveriam ser lançados na destruição, na devastação, para nós ainda há esperança. Porque o mesmo Deus que anuncia a destruição e a devastação a um povo idólatra, um povo rebelde, Ele também chama ao arrependimento e oferece salvação. Pois Ele diz ao povo: me busquem. O versículo 3 diz: busque ao Senhor, busque a justiça, busque a humildade, ou seja, busque
ao Senhor. Em nossos dias, não, como diz no versículo, a última parte do versículo 3, que fala, talvez vocês sejam poupados da ira. Em nossos dias, Deus não nos oferece a salvação como uma possibilidade. Não. Ele nos dá a salvação como uma certeza. E por que eu digo isso? Porque para o povo dos dias de Sofonias, poderia ser um talvez, mas para nós é uma certeza, porque Jesus Cristo tornou isto real em nossas vidas. Jesus Cristo não diz é uma possibilidade, mas sim é uma certeza, pois o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 6, diz, Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, Jesus Cristo é o caminho que nos leva a Deus. Ele é o único caminho que nos leva ao Deus que nos livra da sua própria ira. Jesus Cristo é a única fonte de alegria. Jesus Cristo é a única fonte, é a única ponte, é o único intermediário que nos liga a Deus. Ele veio, como nós vimos em Apocalipse, se revelou a nós, apresentou a sua palavra, falou tudo o que iria acontecer, falou todos os nossos pecados, apresentou o estado pecaminoso que nós nos encontrávamos e nos deu a salvação. Em outras palavras, somente através de Jesus Cristo conseguimos buscar ao Senhor. Sendo assim, façam o que o profeta Jeremias fala lá no capítulo 29, versículo 13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Veja a ênfase aqui, quando me buscardes de todo o vosso coração. A entrega para Deus não é parcial. A entrega para Deus ela é total. Então busque ao Senhor com todo o seu coração, pois somente nele você encontrará refúgio, porque somente ele conservará cada um de vocês íntegro e irrepreensíveis. Constantemente, quando eu era mais novo, logo no início da minha conversão, tinha um pastor que ele vivia falando para todos da igreja, vocês têm que ser irrepreensíveis, vocês têm que caminhar de uma forma onde ninguém enxergue nenhuma falha em vocês. Vocês têm que caminhar de uma forma onde ninguém tenha uma ponta de uma unha para acusar vocês de nada. Como eu sofri com aquilo. Eu andava de cabeça baixa, eu não olhava nem para os lados, entrava no ônibus, nem para as pessoas eu olhava, com medo de alguém ver alguma falha minha e eu ser culpado diante de Deus. Mas ao olhar para o texto e ver que nós só conseguimos andar, só conseguimos ser íntegros e irrepreensíveis por meio de Jesus Cristo, não pelos nossos atos, me deu um alívio tão grande. Que esse alívio também seja em vocês. Ao olhar para o texto e entender que vocês só serão encontrados íntegros e irrepreensíveis se vocês estiverem em Cristo, se vocês estiverem vivendo a justiça, se vocês estiverem vivendo com fidelidade. Que é o que fala lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Ser íntegro e ser irrepreensível é caminhar com Cristo, porque Ele já justificou a cada um de nós. Portanto, busquem ao Senhor, ainda há esperança. Busquem a Deus por meio de Jesus Cristo. Reavaliem a sua vida, reavaliem os seus atos, reavaliem as suas prioridades. Quem é a prioridade da sua vida? É Jesus Cristo? Ou os nossos bens materiais? Ou a nossa família vem em primeiro lugar e Deus vem em segundo lugar? Ou até mesmo a igreja é colocada em primeiro lugar e Deus em último lugar? Sendo que a ordem é primeiro Deus, segundo a família e depois a igreja. Reavaliem, analisem as suas vidas. Confesso para vocês que, ao ler este texto, me aprofundar, esmiuçar ele, eu não fui tomando bordoadas. Eu fui tomando o nocaute de Deus.
A nossa vida deve ser regrada em obediência ao Senhor, para que não sejamos entregues aos que sofrerão a fúria e a ira de Deus no dia do seu juízo. Busquem ao Senhor, ainda há esperança, ainda não está perdido, mas não deixe para buscar ao Senhor quando o dia do Senhor já estiver acontecendo, porque de nada valerá mais a pena, porque isso já não terá mais volta. Oremos.